Olá, pessoal do grupo do ciclo 6A, é o professor Everaldo. Vamos fazer uma revisão visando a nossa recuperação combinada para hoje, tá ok? Eu vou resolver a atividade que foi feita no provão, tá bom? Inicialmente, vamos falar sobre algumas grandezas elétricas combinadas para essa prova, tá ok? Vamos falar de quantidade de carga elétrica. A quantidade de carga elétrica, pessoal, é dado pelo produto do número de partículas pelo valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, quando eu quiser a quantidade de carga elétrica, eu tenho que saber quantas partículas está sendo deslocado no condutor e multiplicar por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. A unidade de quantidade de carga elétrica é o Coulomb, tá ok? Que é a letra C. A intensidade de corrente elétrica é dada pela letra I. E a intensidade é a quantidade de cargas elétricas que atravessam o condutor num determinado intervalo de tempo. Então, I é igual a Q sobre ΔT. E a unidade de intensidade de corrente elétrica é o ampere, a letra A. Tá? Diferença de potencial. Diferença de potencial é o trabalho realizado por uma determinada carga elétrica para atravessar um condutor de um ponto A a um ponto B. Tá ok? Então, a diferença de potencial é U igual trabalho sobre Q, que é a quantidade de carga elétrica. E a unidade de diferença de potencial é o volts, que é dado pela letra V. Resistência elétrica. Para falar resistência elétrica, resistência à passagem de elétrons em um condutor. Nós temos a primeira lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial é o produto da resistência pela intensidade de corrente elétrica. Dizemos que a diferença de potencial é diretamente proporcional à resistência e diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Então, quando eu falar em resistência, eu utilizo a primeira lei de Ohm. Pode ser utilizada a primeira lei de Ohm. Tá ok? E a unidade é o ohm, tá? E vamos falar de potência elétrica. Potência elétrica é dado a letra P. É o produto da diferença de potencial pela intensidade de corrente elétrica. Então, quando eu falar em potência, é U vezes I. E a unidade é watts. É dado pela letra W. Tá ok? Vamos falar de consumo de energia. Tal é igual o produto da potência, da potência elétrica, que é dado em quilowatt, vezes o ΔT, vezes o tempo. Então, para eu determinar o consumo de energia, eu multiplico a potência em quilowatt pelo tempo que esse aparelho ficou ligado. E a unidade de consumo de energia é o quilowatt-hora. Tá bom? Agora vamos falar de custo de energia. Quando eu falar em custo de energia, a letra C, é o produto da potência em quilowatt, tem que lembrar disso, vezes o tempo, vezes o X, que é o valor de 1 kWh. Então, eu falo que o valor de 1 kWh é um determinado valor, você multiplica pela potência em quilowatts e vezes o tempo. E a unidade é o real. Tá ok? Então, voltando aqui, quando eu falar em quantidade de carga elétrica, a unidade é o Coulomb. Quando eu falar em intensidade de corrente elétrica, é o ampere, a letra A. Diferença de potencial é o volt, letra V. Resistência elétrica é o ohm, né? É o ômega. Resistência elétrica é dado, aliás, potência elétrica é dado pelo watt, letra W. Consumo de energia elétrica é quilowatt-hora e o custo de energia em real. Tá ok? E aqui é o seguinte, pessoal, sempre que eu for determinar o consumo de energia e o custo de energia, eu trabalho com quilowatt-hora, tá bom? Só deixar bem claro isso daí.
tá? Pessoal, vamos resolver as questões da prova que eu passei para vocês, que vocês não saíram bem. Diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os símbolos das unidades de carga elétrica, quantidade de carga elétrica, e intensidade de corrente elétrica. A unidade de carga elétrica é o coulomb e a unidade de intensidade de corrente elétrica é o ampere. Portanto, o primeiro é a alternativa C, o coulomb e o ampere, respectivamente. Então, você tem que usar essa ordem aqui, tá ok? Segundo, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os símbolos das unidades diferença de potencial. Diferença de potencial é dado pelo volts, não é isso? E potência elétrica pelo watts. Então, alternativa B é o volts, que é a diferença potencial, e a potência elétrica é o watts. Tá bom? Então, essas duas primeiras questões é sobre unidade. E a terceira e a quarta, a quarta e a quinta é um probleminha envolvendo potência, consumo de energia e custo de energia. Tá ok? Então, vamos ao terceiro exercício. Um ferro elétrico de intensidade de corrente elétrica 10 amperes está ligado a uma tensão de 220 volts. Qual o valor da potência elétrica dissipada por este aparelho elétrico? Veja bem, primeira coisa para a gente resolver um exercício, conforme nós combinamos em sala de aula, é dar os dados do problema. Com os dados você substitui na fórmula e tudo bem, você não corre risco de errar. Então vamos lá. Um ferro elétrico de intensidade de corrente elétrica 10 amperes, você viu que é o I. Então I é igual a 10 amperes. Está ligado a uma tensão de 220 volts. Tensão é dado pela letra U, então U igual 220 volts. Qual o valor da potência elétrica dissipada por este aparelho elétrico? Então ele quer saber o valor do P. Então P é igual a interrogação. Então vamos lá. Os dados é I igual 10 amperes, U 220 volts e ele quer saber o valor do P, portanto interrogação. Então aqui são os dados, vamos ao desenvolvimento. A fórmula para se determinar a potência é P igual U vezes I. Potência é o produto da diferença de potencial vezes a intensidade de corrente elétrica. Como ele deu que o U é 220, então substituindo U por 220 e o I por 10. Então fica 220 vezes 10. Multiplicando 220 vezes 10, nós temos 2.200. Porque multiplicar o número por 10 é colocar um zero a mais. Então, a potência é 2.200 watts. A alternativa que tem 2.200 watts é a alternativa B, que é a alternativa B de bola. Tá ok? Tranquilo? Então, veja bem. Você colocou os dados, leu o problema, achou I igual a 10 amperes, U igual a 220, e ele quer saber o valor do P. Então, P é igual a U vezes I, né? Você apenas substituiu e achou que a potência para esse ferro elétrico, ele tem uma potência de 2.200 watts. Tá bom? Vamos à quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: uma lâmpada incandescente de potência 110 watts está ligada a uma tensão de 220 volts por um tempo de 2 horas. Qual o valor da energia consumida por esta lâmpada neste intervalo de tempo? Então, pessoal, determinando os dados do problema, nós temos que uma lâmpada incandescente de potência 110 watts, então bota lá, P igual a 110 watts, está ligada a uma tensão de 220 volts, então U igual a 220, por um tempo de 2 horas, então delta T, 2 horas. Qual o valor da energia consumida por esta lâmpada neste intervalo de tempo? Então, o exercício número 4, vamos colocar os dados, conforme nós vimos lá. A potência é 110 watts.
Ele falou que o U é 220 volts e que o ΔT, essa lâmpada incandescente fica ligado 2 horas. E ele quer saber o consumo. Pessoal, tal é igual P que multiplica ΔT. Para se determinar o consumo de um determinado aparelho, o consumo de energia, nós multiplicamos a potência em quilowatts vezes o ΔT em hora. Como ele deu que a potência é 110 watts, o que é que nós vamos fazer? Para transformar em quilowatts, vamos voltar, dividir por 1000, andar 3 casas para a esquerda. Todo número tem uma vírgula no final. Não colocamos porque não é necessário. Andando 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3, fica 0,110 quilowatts. Beleza, temos a potência 0,110 quilowatts, temos o 220, ΔT 2 horas. Mas o consumo não depende da diferença potencial. Então, não é necessário a utilização do U. Apenas o P, que é 0,110, e o ΔT, que é 2 horas. 0,110 vezes 2 dá 0,220 kWh. Então, a alternativa que tem 0,220 kWh é a alternativa B. Então, correta a alternativa B. Tá, pessoal? Então, lemos o problema, colocamos os dados e substituindo na fórmula e achamos que 0,220. Tem que lembrar que para determinar o consumo e o custo, a potência é em quilowatts, entendeu? Temos que dividir por 1000, tá bom, pessoal? Então vamos agora ao último exercício. Segundo problema. Uma família utilizou durante 10 horas um chuveiro elétrico de 5.500 watts. Se o custo de 1 kWh é de 0,70, qual o preço pago pelo consumo de energia? Então vamos colocar os dados. Uma família utilizou durante 10 horas, então ΔT igual a 10 horas, um chuveiro elétrico de 5.500 watts, então P igual a 5.500 watts. Se o custo de 1 kWh é de 0,70, então o nosso X é 0,70. Qual o preço pago pelo consumo de energia? Então, o preço pago pelo consumo de energia é determinado assim. Dados, ΔT 10 horas, P 5.500 watts, nós sabemos que temos que dividir por 1000 porque temos que transformar em quilowatts. Então, andando, aqui tem uma vírgula, dando 3 casas para a esquerda, fica 5,5 quilowatts. Como 1 quilowatt é igual a 0,70, então o valor do X é 0,70. Utilizando a fórmula C é igual a P vezes ΔT vezes X, como P é 5,5, ΔT é 10 e X é 0,70, que é o preço de 1 kW. Então, temos que C é 55 vezes 0,70. 5,5 vezes 10 dá 55, vezes 0,70 dá 38,5. Portanto, a alternativa que tem 38,5 é a alternativa A. Sempre lembrar que o consumo de energia e o custo de energia é sempre em quilowatt-hora, ok? Em quilowatt. Então tem que transformar para quilowatt. Tá bom, pessoal?